Olá, nós estamos de volta com o programa Nossa Escola Dominical. Nós estamos na lição de número 6. Estamos estudando sobre Moisés, o grande líder de Israel. Moisés até poderia, se a gente quisesse, dar outros subtítulos a essa lição. Mas com certeza que colocá-lo e vê-lo como esse líder que ele foi, nos inspira muito. Muito mesmo. Moisés é um dos homens mais notáveis das Escrituras. É um dos maiores exemplos de liderança na Bíblia é Moisés. E com ele a gente pode aprender muita coisa. Porque em maior ou menor grau, todos nós somos líderes. Em alguma área da nossa vida a gente exerce esse papel. Principalmente para você que trabalha na obra de Deus, você pastor, você dirigente de igreja, você professor de escola dominical, tem muita coisa para a gente aprender com a vida de Moisés. O nascimento de Moisés, e é lindo que a Bíblia vai dizer que pela fé os seus pais o guardam, o protegem. Havia uma ordem do rei, portanto, com consequências radicais, de que os meninos que nascessem do sexo masculino deveriam ser mortos, deveriam ser eliminados. Isso era uma estratégia militar do Egito, em receio de que Israel se tornasse, ou o povo de Israel, que era escravo no Egito, viesse a se tornar uma nação muito forte ali. E há essa ordem por parte do rei do Egito, por parte de Faraó. Vejam que Moisés já nasce num período de crise. Os seus pais, todavia, e a gente vai ver isso em Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, diz que os seus pais viram naquela criança que era um menino formoso. E é curioso, a gente pode pensar, mas qual pai, qual mãe que não vê que o seu filho é formoso? Mas a palavra que é usada em Hebreus capítulo 11, versículo 23, quando se refere a essa formosura de Moisés, ela aparece uma única vez na Bíblia. Ela aparece apenas nesse momento em referência a Moisés. O fato é que a Bíblia diz que os seus pais se enchem de fé e resolvem proteger aquela criança o máximo que eles poderiam. E eles o fazem, imagina como que se esconde uma criança, não é? Mas eles o fazem cheios de fé, tudo para tentar salvá-lo da morte, até que veem que isso não é possível, e tem uma estratégia debaixo da direção de Deus. Eles pegam aquela criança, colocam em um cesto de junco, que coisa linda as coisas que Deus faz, não é? E eles então revestem aquele pequeno cesto com material impermeável, colocam piche, betume e deixam que as águas do Nilo entregam aquela criança nas mãos de Deus, por assim dizer. Os seus pais entregam aquela criança à providência divina. E o autor de Hebreus diz que eles fazem isso pela fé. Moisés, então, é milagrosamente salvo, adotado por uma princesa egípcia. Essa é uma das grandes ironias de Deus na Bíblia e na história de Moisés. Moisés é o libertador que Deus está preparando para tirar o seu povo. 300 anos já haviam passado, desde que José, o grande protetor de Israel, havia falecido. O povo de Israel teve no Egito seus tempos áureos com o reinado de José como subregente, mas 300 anos se passaram, gerações foram surgindo e o novo faraó era extremamente hostil ao povo de Israel. E Deus então começa a preparar essa libertação para tirar o seu povo do Egito, para tirá-los da escravidão. E libertação é uma coisa que ninguém consegue de graça. Ninguém doa poder.
Poder é uma coisa que se conquista do ponto de vista humano, do ponto de vista político e militar. E Deus então prepara esse libertador. E olha a curiosidade e a ironia de Deus. Moisés é educado, preparado e capacitado justamente no palácio do faraó. Criado por uma princesa, educada por uma princesa, ele recebe como príncipe e inclusive possível herdeiro do trono, ele recebe a melhor das instruções, educado, treinado, capacitado pelo próprio povo que um dia ele vai derrotar. Deus faz essas coisas surpreendentes. E essas santas ironias divinas. O filho adotivo de uma princesa deveria receber educação principesca. E é isso que ele recebe. Ele é educado, Atos capítulo 7, 22, vai dizer que ele é instruído em toda a ciência, em toda a arte militar do Egito. O Egito é a potência, o Egito é a nação hegemônica, imperialista daquela época, e Moisés é criado e capacitado, e é tão bem treinado, e tão bem capacitado, que ele inclusive intenta, num dado momento, já iniciar esse processo de libertação por conta própria. E aí tem uma outra coisa que é bonita da gente ver, é os valores, que é o terceiro subitem desse tópico. Os valores espirituais que Moisés tinha. Como Moisés, criado pela princesa, no Egito, sabia que ele poderia libertar o seu povo? É interessante que as escrituras vão dizer que as escolhas e decisões que Moisés faz na sua vida e vai fazer daqui para frente, tem a ver com os valores que ele tinha no seu interior. Toda escolha sempre vai seguir os valores que nós temos em nosso coração. Sempre, ninguém foge disso. E aqui é bom a gente dar o mérito devido à mãe e ao pai de Moisés, que a despeito do pouco tempo que tiveram para cuidar daquela criança, é interessante que a princesa percebe que, conquanto ela se derramasse de paixão por aquela criança, ela percebe que tinha limitações. Como vai cuidar de uma criança? E aí, ironia das ironias, quem cuida da criança é a própria mãe, que não podendo mais guardar a criança, agora não somente pode cuidar da criança, amamentá-la, mas debaixo do apoio e da proteção real, e ainda recebendo um salário. Isso dá aos pais de Moisés a oportunidade de transmitir para ele valores espirituais, valores da palavra de Deus, de transmitir toda a herança judaica, toda a história daquele povo, de modo que Moisés sabe quem é, sabe que ele, embora no Egito, ele é israelita e ele faz parte daquele povo escravizado. Eu convido você para que a gente continue, fique aí, daqui a pouco a gente retorna com essa trajetória de Moisés a partir do momento da libertação e a sua vida na presença de Deus e o seu legado para nós. Eu te espero aqui.